propósito. Você falou muito do propósito no começo, pô, eu tenho meu propósito ele é importante, tal. Como que a pessoa, ela descobre o propósito? Existe alguma maneira da pessoa pensar assim, poxa, o que é o propósito? Como que assim, eu não tenho ideia que é o meu propósito. Eu acordo de manhã e venho trabalhar, e meu propósito é trabalhar? Qual que é o ponto exato a pessoa que está ouvindo a gente conseguir entender qual que é a forma que ela pode criar um propósito? Eu não sou a maior especialista em propósito. Não, eu falo pela sua experiência mesmo. Sim, eu acho que a gente só vai entender qual é o nosso propósito quando a gente sair da nossa zona de conforto, né? Então, tem até, quando eu fazia palestra sobre liderança, antes da pandemia, né? Eu aprendi muito sobre isso, que assim, tem até uma historinha que é bem rápida, que o astronauta, eles têm o sonho de ir pra Lua. Então, o astronauta, né, pelo menos 80% do astronauta, eles querem ir pra Lua. E aí, teve um estudo científico que eles começaram a perceber que todo astronauta que ia pra Lua, quando ele voltava revigorado, ele voltava uma nova pessoa e ele dava muito mais valor à Terra, né, entre aspas. E aí eles começaram a estudar sobre isso. E aí os astronautas estavam indo numa missão e quando eles estavam chegando bem perto da Lua, o pessoal que estava aqui embaixo, né, que estava fazendo a experiência com eles, falaram assim, vira a câmera pra Terra. Eles, mas gente, a gente tá chegando perto da Lua, é aquela expectativa de chegar na Lua. Eles falaram assim, não, vira pra Terra. E a hora que eles viraram pra Terra e eles viram aquela imensidão que a Terra era comparado com a Lua, eles entenderam que o propósito deles era ir até a Lua pra ver a Terra de longe e ver a imensidão que ela era. Poxa, e por isso que legal. Quando eles chegaram lá, a expectativa deles sobre a Lua não era tão grande sobre voltar para a Terra, poder contar para a família e valorizar muito mais aquele pontinho que eles nem enxergavam que estava lá na Terra. E a partir disso, depois que eu ouvi essa história, né, eu comecei a entender qual era o meu propósito, né? Então, por exemplo, em Minas, eu participo sempre de um grupo de liderança cristã que a gente fica 3 dias em retiro. E aí eu comecei a perceber que as palestras lá, quando as pessoas falavam e todo mundo chorava e saía lá mudar de vida, a gente não tinha ouvido aquilo lá, só lá dentro. A gente ouvia histórias iguais àquelas ou até a mesma história fora dali. Mas por que lá a nossa intensidade era maior? Porque a gente tinha saído da nossa zona de conforto, a gente estava sem nossa família, a gente estava sem o nosso celular, a gente estava sem distração, a gente estava 100% focado em avaliar quem nós somos. Em ouvir as histórias do outro, entender os problemas e avaliar qual é a minha habilidade, né? E aí tem uma tríade quando a gente fala sobre liderança servidora, que é a liderança que eu mais gosto de pesquisar, que eu mais gosto de falar, inclusive por isso estou aqui hoje, que é que a gente tem 3 caminhos que a gente tem que seguir para que a gente descubra qual é o nosso propósito. Então, o primeiro é a humildade, que eu acredito que é uma das virtudes mais difíceis de ter e a gente nunca consegue ser 100% humilde, né? Então, a gente tem que seguir sempre em busca dessa humildade, né? E aí, depois, a gente vai para a parte das nossas virtudes. Então, o que eu faço que me deixa no ápice da minha felicidade? O que eu faço que meus olhos brilham? O que eu faço naturalmente? Né? E aí eu comecei, por exemplo, a pesquisar, a entender sobre isso. O que eu faço naturalmente? Falar. Eu amo. Se você me der um microfone, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. Por quê? Porque é uma coisa que eu faço naturalmente. Então eu já sei que isso é uma virtude que eu tenho, né? Sou a melhor pessoa para falar, a melhor comunicadora? Não sou a melhor pessoa e eu sei que eu posso evoluir em muita coisa. Mas eu entendi que é algo que eu gosto, né? Outra coisa, o que eu gosto de fazer muito? Em ajudar as pessoas. E aí na B2S, por exemplo, eu aprendi muito a servir. Inclusive, um dos valores da agência é servir. Né? Então, assim, quando a gente chega numa reunião, por exemplo, e os diretores da agência vêm e servem um café, todo mundo fica assim, nossa, mas como assim estão servindo um café? É um ato de amor ao próximo, é um ato de amor que a gente tem pelas pessoas, né? É o melhor. É o melhor. Então, assim, antes de querer ser servido, você precisa servir. Então, não adianta eu querer chegar no ápice da mesa se eu não servir todas as pessoas que estão naquela mesa, né? Exato. Então, a gente consegue gerar vários gatilhos nas pessoas e o seu bem maior fica melhor também. Então, eu passo por esse caminho, onde eu entendo que eu preciso ser humilde em todas as minhas ações, entendi quais são as minhas virtudes e aí sim eu vou pro melhor de todos, que é a magnanimidade. A magnanimidade é um ato de generosidade ao próximo, que é quando eu descubro quais são as minhas virtudes e aí eu ajudo a outra pessoa a descobrir quais são as virtudes dela. E aí, nesse momento, onde eu descobri o que eu tenho força, descobri o que o outro tem, sair da minha zona de conforto, eu consigo enxergar qual é o meu propósito. Então, por que eu faço tudo o que eu faço? Você me perguntou, por que você acorda todos os dias?
né? Eu acordo todos os dias para servir através daquilo que eu falo. Então não adianta eu falar assim, sirvo através da comunicação, se eu não aceito vir aqui no seu programa falar com você sobre isso. Não adianta eu querer ser uma palestrante. Por exemplo, hoje em dia eu faço palestras, mas a maioria das minhas palestras elas são gratuitas, porque são para as instituições de ensino. Então, assim, qualquer instituição de ensino que quer aprender, por exemplo, agora que eles pedem muito sobre LinkedIn, eu não cobro nada por isso. Por quê? Porque quando eu estava na faculdade, eu esperava dos palestrantes muito mais. Então, a minha melhor palestra é aquela que eu faço para os estudantes, porque eu sei que eu estou ajudando eles através do meu propósito, que é servir. Então, eu acho que se você não sai da sua zona de conforto, não olha para você numa ótica maior, mais holística para sua vida e aceita naquilo que você realmente é bom, e depois, inclusive, tenha a coragem de ir atrás disso, é muito difícil continuar. E é difícil, assim, não é difícil, eu acho que descobrir o seu propósito. O mais difícil é fazer com que ele seja exercido todos os dias, né? Então, sucesso é equivalente àquilo que a gente faz muitas vezes todos os dias, né? É isso aí. E exercer o seu propósito é isso. Por quê? Porque enquanto mais eu quero fazer o meu propósito, mais tem uma chuva de gente, mais tem, né, muitas barreiras naquilo. Mas aquilo é a minha missão de vida. E eu vou enfrentar todas as barreiras que eu tiver através daquela missão que eu tenho. Então, pode ser que, por exemplo, eu gosto muito de comunicação. E muita gente pode falar assim, nossa, você está no caminho errado. Por que você não vai prestar um concurso público? Eu ouvia muito isso, né? Por que você não presta um concurso público e ganha lá, sei lá, quantos milhares de reais? Porque aquilo não é o que eu gosto, não é a minha missão de vida. Então, quando eu olho para a Cíntia, para que ela gosta, que ela é boa, eu encontro esse propósito. E claro que o nosso propósito, ele pode ser reajustado ao longo da vida. Então, eu posso acrescentar coisas ao meu propósito, né? Não saindo da ponte principal. Você não precisa estar sempre a mesma coisa, né? Você pode ampliar esse propósito, né? Exato. Você pode encontrar Você está em transformação, novas formas. que nós estamos em transformação.